Saúdo a amada igreja com a santa paz de Cristo. Amém. Sendo, meus amados, e a pouco aleluia. E na continuidade na sua palavra de Deus, como sempre tenho comentado, uma época muito apropriada para servir a Deus, devido à liberação do Espírito de Deus sem medida, que isso nos alegra muito. Nós que pela graça de Deus estamos aceitando a palavra, né? A palavra nos aceitou, e isso nos alegra muito. A verdade nesta palavra de Deus. Nós, como o presbítero citou, nós estamos num culto de ensinamento. Aleluia. O ensinamento é defesa da fé. Ensinamento significa defesa da fé. Para você não misturar a fé emocional com a fé real. Então é por isso que toda a Bíblia mostra ensinamento. Ensinamento educa muito e deixa a pessoa também bem mais esclarecida sobre os assuntos. Glória a Deus. Ensinamentos. Já vamos orar e aproveitar o tempo para isso. Eu não vou louvar, que a garganta não está tão confiante para louvar. Mas já vamos fazer a restauração a Deus. Senhor, nosso Pai de Deus, ó Pai Celestial, no nome de Cristo Jesus, teu amado Filho, estamos, meu Deus, Pai, te agradecendo, Senhor, pela nossa saída e chegada também, por o livramento que o Senhor tem dado, e também, Senhor, da glória que sabemos, e também que não sabemos. Que a tua palavra, Senhor, ela continua cada vez, Senhor da glória, nos dando crescimento. Crescimento, Senhor Deus, de amor e bondade, constantemente em nossas vidas, na vida dos teus servos, Senhor amado, e permanece, ó grande Deus, para sempre, na virtude da tua palavra, e permanece para sempre, em nome de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Então, irmãos, vamos seguimento com essa palavra de Deus. É bom saber a defesa da fé ou não? Aleluia. Então, quem ouviu aí o presbítero falar que depois que Jesus nasceu, Maria não continuou virgem. Oh, aleluia. Ela continuou? Continuou? Não. Ou foi mãe de mais filhos? Eu escutei, não só uma vez, eu escutei a recente, um teólogo sacerdote romano pregando a heresia bem pregada de tal maneira que se a pessoa só pode se livrar se ela estiver edificada na graça e no conhecimento. Não só na graça não. Ele falando agora recentemente um pouco ali sobre Maria, que ela não teve mais filhos, porque segundo a cultura da época, os primos eram chamados de irmão. Então ele
mente dos fiéis com as heresias profanas, todas as heresias profanas. E o povo, infelizmente, crê. Agora, veja bem, aonde que ele leva a pessoa? Ele leva no idioma hebraico e aramaico, que primos é substituído por irmãos. Mas ele usa o aramaico e o hebraico. Mas a Bíblia, no Novo Testamento, foi escrita em grego. Que mostra que no grego tem adeptos para irmãos e adeptos para primo. O adepto para primo, adepto para primo e adeptos para irmãos. Adeptos para irmãs e adeptos para irmãos. Então, no grego diz que Jesus tinha adeptos, irmãos, e adeptos, irmãos. E tinha também adófilo, primo. Então, ele tinha irmãos no grego, que eram irmãos por parte de mãe, né? Pode chamar de meu irmão, era o filho de Maria, ou José. E eram meio irmãos de Jesus. Mas mesmo assim, Maria, como estamos com o até citou, ela não continuou virgem depois do nascimento de Cristo. Mas, mesmo que continuasse, ela não serve para ser salvadora, né? Ela intercede por alguém. É a defesa da fé. E tem crentes que ainda creem nisso, né? Então, as mudanças só traz juízo para a terra, juízo temerário para a terra. Mudanças profanas. E eles fazem uma mudança tão bem feita que aquilo eles fixam na lei, é até uma lei de mudanças profanas. Veja bem que situação grave nós estamos vivendo. Se nós olhar, quem conhece um pouco de história bíblica, conhece um pouco de calendário judaico, quem conhece, sabe que o nascimento de Cristo foi no mês de abril e não em dezembro. Então, isso é tão grave porque. Pode deixar. Não está bom, caramba, está quase bom. Como eu estou comentando, muitos crentes eles têm costume romano lá quando antes de aceitar Cristo. Depois que aceita, traz o mesmo costume romano para dentro da igreja. A gente vê muito isso, alguns, não é? E isso cauteriza a mente da pessoa, mistura. Não mistura não, porque Jesus não mistura, ele é puro e o pecado é imundo. Às vezes colocam duas coisas misturadas, a santidade com o pecado. E ele não aceita, Jesus, Senhor da glória. A gente conhece tantas mudanças feitas na Bíblia, não é? Este 25 de dezembro aí, quem conhece as histórias mais profundas, sabe? Que é a adoração ao Deus Sol. Deus Sol ele é identificado em Baal. Baal era o Nimrod lá do Antigo Testamento. E agora a mãe de Nimrod, uma deusa grega, depois foi adotada, agora ele está na nossa moeda. Se pega uma célula de 10 reais, 5, qualquer coisa, está lá, a deusa grega lá. E parece que quase ninguém observa isso. Então, essa deusa grega, ela foi mãe de Nimrod, e ela ficou viúva e passou a ser esposa e filho. Uma verdadeira desgraça. Vocês estão falando? Está compreendendo?
Sabia disso ou não? Não. Então a situação é grave, a natureza está agitada. E cada vez pior ainda. O ser humano também, porque, irmão, depois que nós passamos a compreender a palavra de Deus, Jesus disse que nós somos o povo mais sábio aqui da terra. Ou não? Ou não somos? Amém. Porque quem falou sabe que pode. É a verdade disso. Por isso que é bom a gente estar na defesa da fé, dependendo da nossa fé cristã, na maneira do Espírito Santo. E nós estamos com essa matéria sobre, fiz esse comentário extra, mas nós estamos com um ensinamento sobre o que mesmo? Sabe, nós, quando a gente sobe no púlpito, irmãos, se a pessoa tem a responsabilidade, se a pessoa o que vai fazer, ela treme na base. Porque a responsabilidade é essa. Às vezes a pessoa só faz tanta gritaria, a pessoa não está nem fazendo conta de onde está. Porque agora também os que estão aprendendo, eles também têm que tremer na base. Tremer na base quer dizer sentir o efeito da responsabilidade. Porque tanto quem distribui, quanto quem está recebendo, precisam ter essa honra e também a responsabilidade de ser bem informado por Deus. Então, a nossa matéria é sobre o que quer dizer perdão. Lembra ou não? O irmão até tem um esboço, as irmãs também tem, não tem? Ou não? Essa matéria foi dada com um esboço para que a pessoa levasse para casa e fizesse a sua lição de casa. Quer dizer, que é uma responsabilidade que cabe a cada membro que gosta de aprender. E é uma honra muito grande que Deus deu para nós. Glória a Deus. Honrados, quem está entendendo? Glória a Deus. Perdão, o que é perdão? Porque devemos perdoar, irmãos. Alguém poderá dizer? Tem uma finalidade. Por que devemos perdoar? Nós seremos perdoados. Ou nós perdoamos para ser perdoados, ou não perdoemos para ser vencidos por Satanás. Palavra contrapartida de não perdoar é derrota. Entendeu? Que a pessoa precisa aprender isso ou não? Vamos ver aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 2. Eu estou citando sobre esse assunto tão importante para mim, para você e para nós. 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11. É importante nós ter esclarecimento, porque a Bíblia não deixa-nos confusos. Não nos deixa confusos. A Bíblia, a palavra de Deus, ela sempre nos esclarece. 2 Coríntios 2. O comentário sobre o perdão referente a um homem que cometeu um incesto, pecado de fornicação, depois se arrependeu, vem lá do capítulo 5 de 1 Coríntios. Mas aqui já é a resposta que Paulo está dando com respeito aos que se arrependem e como devemos agir com os que se arrependem. Encontraram? Procura para juntos, nós demos conta aqui. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. O comentário começa com o versículo 5, mas já vamos no assunto-chave do perdão.
esse é o fruto do Espírito, não há como perdoar, de acordo, a Bíblia nos mostra, para promover santidade. Por isso que é bom ensino, para que a pessoa tenha aquilo que ela examine ela mesma, a voz secreta da alma. O que é a voz secreta da alma? A consciência, irmãos, tanto o crente pecando, tocando na consciência do outro. Sabem disso? Se a irmã arruma o cabelo, ela já vai a outra lá. Não estou dizendo aqui, mas está cheio por aí. Se a irmã arruma os cabelos, a consciência não acusa, lá vai o outro, lá criminoso, a Bíblia chama disso, mexendo com a consciência da pessoa. Isso é pecado, é crime. É crime porque a consciência fala mais alto. Tem coisas que na pessoa ela faz que não é pecado, não é apenas uma cultura ou um costume ou uso, e a outra pessoa vai mexer na consciência da outra, crente criminoso. Compreenderam como se classificou porque nós precisamos aprender ou não? Ou não? Porque tem coisas que é questão de consciência, aí você não entra lá. Quando o seu assunto é juízo e é consciência, você não entra na área para não pecar tanto. Então, por isso que nós temos que aprender a palavra. Agora, esse homem aqui onde nós lemos, vou aprender com a palavra. Ele tinha cometido 2 pecados gravíssimos. Ele tinha cometido um pecado de incesto. Ele tinha usado abusivamente da esposa do pai, sua madrasta, e ele tinha também cometido fornicação, claro. Então ele foi entregue a Satanás para que a carne fosse destruída e o corpo, a alma fosse salva. Quem sabe que a carne não se salva? Quem sabe que a carne não se converte? Ela só é dominada porque o Espírito de Deus domina. É exatamente isso que é Deus. Então, antes que Satanás ferisse aquele homem, ele entrou num desespero pedindo perdão através do arrependimento. E foi Jesus, ele tem um compromisso, irmãos, com juramento, de perdoar todos que se unirem. Perdoar logo, sem colocar sentença. Perdoou sem colocar sentença. E esse homem chegou a notícia a Paulo preso, e o homem estava desesperado de arrependimento, arrependido. Paulo também estava em ato de desespero, orando por ele, e aconteceu aqui a oportunidade para que ele fosse perdoado. E os que não perdoassem, o que acontecia? Era vencido por quem? Satanás. Os que perdoam, segundo a palavra, são vitoriosos com Cristo. Reina. Os que perdoam, reinam. Reina agora. E os que não perdoam, é vencido pelo adversário. E ele, o trabalho dele é como ciranda, né? Ele sacode, ele peneira, ele joga para cima, ele apara, ele joga, se Deus permitir. Então ele, a palavra diz que ele ciranda, sacode a pessoa, peneira a pessoa, o inimigo. Veja como é bom nós aprender ou não precisamos? Precisamos muito. Por que precisamos? Porque aprender é uma ordenança. O aprendizado é uma ordenança. E aquilo que é ordenança, dado por Cristo, Jesus, é necessário que seja cumprido, mesmo a personificação da graça, mas quando se trata de uma ordenança, você se dedica naquilo. Quem sabe o que é ordenança? É o que Jesus está imperando. E de ensinar.
é isso? E de batizar, e de ensinar. É ordem imperativa. Ele está imperando. Tá certo? Faça isso em memória de mim. A ceia é ordenança. Eu novo mandamento dos dou, João 3,34. Que ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. É ordenança. Então, por que você não pode deixar de tomar a ceia? É ordenança. Ah, mas se tiver em pecado, arrepende, Jesus perdoa agora. É ordenança. Ele não deixa perdão para amanhã. Sempre no mesmo instante. Então, são ordenanças. Ou não? Por que a pessoa deve ser batizada? Ordenança. Batizada. Porque Ordenança. é ordenança. Então, a pessoa, ela tem oportunidade, deve se batizar. Claro que sim. Porque tudo aquilo que é ordenança é feito com dedicação. Por qual motivo nós devemos orar? Ordenança. Está imperando a imperativa a Cristo. Por Cristo. E por que devemos examinar a palavra? Ordenança. Compreenderam que a transgressão por pecado de negligência é perigoso? Quem não sabe ler, é necessário que tenha interesse de ouvir e aprender. Por que devemos examinar a palavra? Porque mesmo, irmãos? Porque é a ordenança que está imperando. Agora, o perdão também está no mesmo imperativo. Né? Perdoai-nos, perdoa nossas dívidas, assim. Quem sabe orar o Pai Nosso? Ninguém? Sabe? Ora aí, irmão. Não tem ver a nós, não tem? Não está orando errado, não? Ah? Está escrito assim? O teu rei. Então você não leu a palavra, você viu outro também que não leu a palavra. O perigo é esse. Às vezes a pessoa não leu, a outra também não leu, ouviu a palavra, outra pessoa que não se ficou tão bem, não leu, e vai naquele embalo. Ó. Esse é o perigo. Vamos ver aqui Mateus 6. Mateus 6, 9. É o teu rei. Não veja, é bom a gente estar sempre comentando as coisas, né? Mateus capítulo 6, versículo 9, 10. Eu sei isso. Versículo 9. É o 10, também fala. Portanto, os orelhos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E aí, o 10? Venha o teu reino. Ah? Venha o teu reino. E qual é a diferença de venha o teu reino com venha a nós o teu reino? É preciso aprender mesmo. Nós precisamos. O humanismo que ora, venha o vosso reino. Olhe bem, quando João Batista, irmãos e irmãs, abriu seu ministério referente à graça, ele pediu o povo a que se arrependesse, porque o reino dos céus estava próximo. Quando Jesus Cristo enviou os discípulos, tanto no capítulo 10 como no capítulo 11 de Mateus e também de Lucas, ele diz: em a causa que é chegado, e dizeis: é chegado o reino dos céus. Aleluia. Está compreendendo? Chegado. Quando veio o batismo, o revestimento com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, o reino dos céus entrou dentro
ao reino de Deus hoje? Abra sua Bíblia em Lucas, parece que é 17, 21, se não me falha de nós, também encontrar aqui, sobre o que Jesus está referindo. Compreendeu que muitas vezes a pessoa inverte a Bíblia, e a Bíblia invertida, irmãos, ela é feitiçaria, sabia? Que é perigoso. É uma realidade nessa palavra, a palavra de Deus. Lucas 4. Lucas 17, verso 21. Alguém pode ler? Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre Como vós. é que você vai pedir uma coisa que já tem? Aleluia. Entendeu? Às vezes a pessoa fala na inocência, na simplicidade, sem estar mais numa visão religiosa do que na razão. Bom, então a oração do Pai Nosso, sabe que a Bíblia é assim. A parte da gramática da Bíblia é inspirada por Deus. Inspirada. Agora, quando a palavra pede, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha, Teu reino. que tipo de reino ele está pedindo? O reino do milênio, porque o reino do céu está entre nós, irmãos. Está compreendendo? Esse reino não chegou ainda. Então nós temos que orar pedindo que ele venha reinar. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele está reinando nos céus e sendo adorado pelos anjos. Hebreus 1, capítulo 1, versículo 6, principalmente. Mas na terra, ele não está reinando integralmente, ele está reinando parcialmente nos corações que aceitam a sua palavra. E quem é portador dessa palavra, não pede para que venha a nós o teu reino, nós, é nós, eu, você, nós. Não pede venha a nós o teu reino. Nós agradecemos pela presença do reino dele em nós. Hoje, cada membro ele tem um ministério pessoal, não sabe disso, não? Isso é difícil, como a pessoa às vezes ela centraliza a igreja só nela. Olha, para saber o que vai acontecer, eu tenho que falar. Eu tenho que falar que Deus coloca a pessoa como intermediário e a outra pessoa não sabe nada, mas não é ter mais tempo disso, não. É tempo de nós sentirmos conviventes com o reino dos céus. Aonde? O reino dos céus está onde? Agora sim, lá em 1 Coríntios, capítulo 3:16 em diante, diz que nós somos altar de Deus, morada de Deus, templo de Deus. A melhor maneira que você tem uma resposta com Deus é você mesmo orando. Glória a Deus. É nós orando. Aleluia. Veja quantas pessoas você não é murmurando, mas é descendo. Deus mandou ele aqui hoje como um profeta. E os outros são o quê? Classe B, classe C, classe nada. Vocês compreenderam? Porque temos que honrar o potencial de Deus. Esse reino que fala na oração do Pai Nosso, versículo 10, é o reino que ainda não chegou para a terra. Sabia disso não? Não, né? Então vamos aprendendo. Não chegou. Por que não chegou? Porque a igreja ainda não Subiu. É realmente isso. Então, qual é o reino de Cristo hoje aqui na terra? Por etapa. Primeiro ele vai conquistando. Entendeu? Mas vamos ver isso em 1 Coríntios 15, 24. Por isso que é bom você estudar a palavra, está sempre aprendendo, porque
O contrário disso é o crente misticista, formalista, exclusivista. Ele mistura o erro com o certo e ainda acha que está tudo certo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24. Como está escrito, pode ler, presbítero Jorge. Depois virá o fim quando tiver entregado ele a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Versículo 25. Porque convém que reine até que haja povo a todos os inimigos debaixo de seus pés. Isso ainda não aconteceu. Está ainda em aviso, sobre avisos por diante. Tá? O 26 aí, o principal esclavo, não é? O 26, se não quiser ler, pode. Ora, o último inimigo que é de ser aniquilado é a morte. A morte. Essa morte ela vai ser liquidada quando? Depois do milênio. Aí ela será liquidada. Agora vamos analisar bem, porque o rei falando sobre isso. Porque convém que o reino de Cristo, convém que ele reine, até que haja posto os inimigos, todos os seus inimigos, debaixo dos seus pés. Quando Jesus morreu, ele conquistou o paraíso que estava embaixo. Ele vai conquistando de tempo em tempo, de tempo em tempo. Está escrito isso em Efésios 4, 8 e 9. Subiste as partes mais baixas, ou seja, subiste ao céu, deu dons para com os homens, subiste ao alto, levaste cativo ao cativeiro, deu dons para com os homens. Efésios 4, 8, 9 diz: vemos, pois, aquele Jesus, não somente subiu às partes mais altas dos céus, quer dizer, céu do céu, sétimo do céu, mas também aquele Jesus que desceu às partes mais baixas da terra. Lá, quando houve guerra dos céus, claro que o paraíso desceu. E as águas cobriram, o Espírito de Deus começou a pairar sobre as águas, até a criação dessa natureza presente. Com isso, as pessoas não iam salvas, mas não subiam porque o paraíso estava abaixo. O paraíso estava mais em cima e o Hades mais embaixo. Por isso que está escrito que o rico, erguendo os olhos, via Lázaro no claro, na luz. Mas estava, se você ler Ezequiel, 31, não é? 15, mostra que a terra se tornou, o paraíso se tornou consolado na terra mais baixa. Não é baixa como Jericó, mais baixa que Jerusalém, mais baixa do que esse planeta. Aí Jesus veio, trouxe o paraíso, conquistou essa parte, sobre quando houve guerra dos céus. Ele trouxe o paraíso e levou para onde? Para o terceiro céu. Terceiro céu. O local onde será a festa das bodas. Então ele vai se conquistando de tempo em tempo. É uma parte do reino que ele conquistou. Ele conquistará também a extinção da morte. Ela será totalmente aprisionada e nunca mais subirá para o lado do fogo. Está no Apocalipse 20. Mas enquanto isso está sucedendo, é o que nós esperamos hoje. Ou seja, complementando o que o presbítero leu, né? Que vou pegar a convém que ele reina até que haja contra os seus inimigos, os cabelos dos seus pés. E o único inimigo que há é a morte. Por isso que é assim, lá no juízo final, a pessoa não leva Satanás, porque ele vai ser aniquilado junto com a morte antes do juízo final.
Por isso que você não pode transferir culpa, ou usar transferência de culpa, culpando o diabo, culpando isso, ou culpando aquilo, porque não é justificado diante de Deus. Quando chegar o juízo final, você não vai chegar lá e levar o diabo como culpado. Só vai sozinho, os que hão de ir para o juízo final. Mas a nossa visão é esta, que Jesus vai conquistando o reino. Cada momento ele vai conquistando o reino. Exatamente. Até chegar, agora, qual é a outra conquista que ele está conquistando? É a isenção da morte por condenação na vida dos que aceitaram a palavra. E vão permanecendo nela. Esse aí já não entra mais para o julgamento do juízo final. Ele já conquistou essa parte, já nos isentou desse julgamento. Quem sabe? Sabe mesmo? Ou não? Olha aqui, ó, João, capítulo 5, 24. Nós temos que ler sempre a palavra de Deus, e cada momento sendo bem informados por ela. Só o Espírito de Deus que leva-nos a invocar o nome do Senhor da glória. É Ele. Governance. João 5, 24, do Evangelho de João. Encontraram? O João 5, 24. 24. Capítulo 5, 24. Tu és, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Passou, né? Essa aí. Passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida. Ó, quem crê em Jesus está no presente. Tem a vida eterna. Não terá, não teve. Quem está no presente? Não entrará em, algumas traduções de juízo, mas passou. Morte para a vida. Então, passado, pecado passado, é esquecido. A vida com Cristo no presente é vivida. E o futuro é garantido para os perseverantes. Claro que é para os perseverantes. Então, olha bem, são conquistas. Conquistas. Agora, nós que já somos testemunhas de Cristo, estamos pedindo, ele mandou fazer esse pedido de oração para que o reino dele venha. Quando vir esse reino que ele está referindo, cumprirá esse versículo do capítulo 10, do capítulo 6, versículo 10 de Mateus. Aí veio o reino. Aí agora está reinando de tempo em tempo. Está compreendendo? Juntamente conosco, nós receberemos esse reino com Cristo. Vamos ver Apocalipse 5, verso 10. Depois vamos para o capítulo 20. Isso é muito importante, a irmã pode ler, irmã. Leide. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Encontraram? Pode ler. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Isto. Nós estamos reinando hoje? Estamos ou não? Sim. Em que posição nós estamos reinando? Sobre dois tipos de assuntos. De lei. A lei do pecado não tem domínio mais sobre nós. Agora nós estamos reinando sobre a lei do pecado. Romanos 6, 12, 13 fala disso. Estamos reinando sobre o pecado. Não tem mais domínio sobre nós, porque o Espírito de Deus convence o homem do pecado, o ser humano do pecado. Então nós estamos reinando nessa parte.
Estamos reinando também sobre o domínio, sendo dominado sobre a lei do Antigo Testamento. Não tem essa linguagem. Muitos não fazem nem caso, nem sabem o que às vezes ele está falando sobre reinar sobre a lei. Porque estamos reinando sobre o pecado, porque já vencemos em Cristo. E estamos reinando sobre a lei, porque Jesus não nos deu nenhuma ordenança para cumprirmos segundo se encontra na lei. Ele tirou as ordenanças. Está lá em Efésios 2, 12 em diante. Versículo 11, 13, 14, 15. Perdão, ele tirou as ordenanças. Então nós estamos reinando sobre a lei. A lei é a lei condicional. Se estava condicionado a guardar a lei, e quando quebrava, era enquadrado na pena de morte. E só isentou em lugar da pena de morte, entre o arrependimento e o perdão. Então é reinar. É bom estudar a palavra ou não precisa? Irmãos, o sentimento não é confiável. Estou sentindo de Deus você fazer isso, quando você vai ver, é uma ordenança da lei, é um sentimento falso, está aqui, chamado de revelação. Veja bem, isso é ruim porque a pessoa não tem a fixação bíblica para defesa a lei. Então a lei não reina mais sobre nós. Depois nós receberemos um reino mundial. A irmã acabou de ler aí. Nós reinaremos sobre. Quem não ouviu, leia de novo sobre o Senhor. Apocalipse 5, versículo 10. Tá? Sobre quando as nações entregarão o reino a Cristo e ele passará para nós. Nossos privilégios são assim, irmãos. Por que meditar na palavra? Os que meditam nessa palavra têm uma boa saúde mental. E os que meditam, eles não são atingidos por insônia. Por que não são? Porque a insônia vem lá para meia-noite, você começa a rolar na cama para lá para cá e passa a ter um pensamento deslocado e impaciente. Mas quando o sono desaparece, entra o quê? Meditação. Meditar é você ler e depois ficar pensando no que leu, a história daquilo que leu. Aí você não é atacado por insônia. Por quê? Porque a meditação, ela é realmente função plena do Espírito Santo. Medite para que te vá bem. Disse Deus hoje no Josué, Salmo 1. Bem-aventurados que faz o quê? Não se assentam, não andam, não passam, mas medita na lei do Senhor. Na sua lei. Tem prazer na sua lei medita. Até para quando o sono desapareceu, entra o quê? Mas se ler. Se não ler, também não tem como recordar, porque nós estamos num tempo, você pode ler, você vai lendo, e às vezes aquilo vai para o subconsciente. Mas você leu. Agora, no momento da meditação, o subconsciente leva aquilo que você esqueceu para o consciente. Aí você passa a lembrar de tudo aquilo que examinou e leu. Ou quem não sabe ler e ouviu, volta a relembrar. Lê para nós aí, irmão, com 14, 26. Muito lindo a palavra. O tempo é muito rico, irmãos. Se nós desperdiçar o tempo, você sofre muito, desnecessariamente. As lutas já vêm com pressão, imagina lutas desnecessárias. Pode ler João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar
Compreenderam? Tanto que Jesus falou lá no passado, como que você lê no presente. Agora, o que falta, na verdade, é o quê? Examinar, depois entrar na meditação. Ele vos fará lembrar de tudo que você já ouviu, no sentido mais perto. E que tempo é esse, irmãos? É agora. Na época que Jesus morreu, ressuscitou novamente. Compreenderam? Porque o motivo é como você está sempre na palavra de Deus. Agora, o versículo 23, já que a irmã está aí com a Bíblia aberta, em 14 de João. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. São versículo-chave, versículo áureo, versículo plenamente completo, versículo. Morada, é alguém. Ele não está se especificando as pessoas, mas a uma pessoa, um alguém, um homem, uma mulher, uma jovem, tipo diante de uma criança, um velho, ama. Ele tem direito de amar ou de não amar. O meu Pai o honrará, e viremos eu e ele para o Pai, e nele faremos morada. Então, hoje, irmãos, tem pessoas que vão ser jogadas pelo outro, né? Olha, você sentiu, até telepatia, né? Ai, você pensou isso, você pensou aquilo, você pensou o pensamento. Isso é chamar a doutrina do neopentecostal, a doutrina do misticismo. E as pessoas não examinam a palavra, muitos, e depois vai ficando confuso e pensando que está certo. Por quê? Que Deus faz morada em nós. Sabe por quê não? Para que você possa provar a própria obra que Deus te deu, ter glória em si mesmo, dada por Deus. Tem uma glória que Deus dá que é para nós. E não pode ser apoiada em outro. Olha aqui como nós estamos falando disso, já. Depois chegar mais à conclusão do milênio, tem horário. Volta lá para Gálatas 6, capítulo 6 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Nós devemos pregar a palavra de Deus, crer nela e viver o efeito que ela nos traz. Nos traz essa palavra. No capítulo 4, tem outro versículo aqui que fala, no capítulo 6 de Gálatas, tem outro versículo que fala que é um dos outros versículos que falam também sobre assunto pessoal, seguros para a glória de Deus. O contrário é o capítulo 4 de Gálatas. Capítulo 6 de Gálatas. Olha, não diz a palavra de Deus. Versículo 4. Pode ler. Qual capítulo? 4. Pode ler o presbítero agora. Mas pronteia a cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Hoje é modismo. Quem é que está na igreja hoje? É alguém. Vai fazer o quê? Às vezes vai falar uns negócios lá na vida do outro, mas o outro já está sem informação nenhuma e vai seguir de peteca, né? Muitas coisas, não tem a história aí do conhecido lá, o pessoal foi revelado que a irmã grávida daria luz um menino. Aí, uma menina, melhor dizer, comprou todos os enfeites para a menina, né, com rosa, com o padrão assim, criando berço rosa. Quando nasceu um menino. Desviou o profeta, o pai e a mãe. Olha a destruição. A neta da minha esposa também foi assim, né? Passaram lá esse tipo de coisa, enfeitou o berço de rosa, depois nasceu Davi. Neto dela. Então a situação é grave. Por quê? Porque se cada um tivesse a oportunidade, um tempo para provar cada uma a sua própria obra e não desejar ter glória em outro, que essa glória é falsa, a pessoa seria muito mais bem sucedida.
Aleluia. Nessa palavra de Deus. Você vê, analise bem como a escola é boa ou não. Tem pessoas que elas se curvam na redução da palavra, redução de bênção. Tem pessoas que têm a mania de ficar falando bênção reduzida. O que é bênção reduzida? Uma pessoa disse para mim, olha, Deus está lhe dando o pior que envolve o nome de Deus. Deus está te dando um grande livramento, falando para mim, porque você está muito enganada. Tem que ter a defesa da fé, porque o livramento de Deus não é grande, ele é todo. Só um versículo dentro dos meus comentários. Tem só um versículo na Bíblia, um versículo que nos mostra que Deus nos dá 11 mil livramentos para cada pessoa que confia nele. Isso é bom, a defesa da nossa fé cristã. Já leu isso na Bíblia? Nunca leu? Nunca. Quem nunca leu o Salmo 91 deu um sinal assim. Já leram não? E descobriu o quê? Ritualismo ou realidade? É Salmo 91, versículo 7. Lá está escrito que o Senhor nos dará 11 mil livramentos para cada pessoa, só no versículo. 1000 caiu ao teu lado. Mas só que a pessoa tem crente que ele lê, mas não crê. E é impossível agradar a Deus os que não creem. Então, concluindo, aqui no Apocalipse capítulo 2, fala que nós receberemos direito de governar ainda sobre os tronos dos reis que hoje existem. Olha aqui, olha, para nós termos uma conclusão desse assunto tão importante, a palavra de Deus. Esse reino vai vir ainda, faltando mesmo a soma. Aqui no capítulo 2, né, em versículo 26, encontrou lei. E versículo 27 do capítulo 2 do Apocalipse. Pode ler. Versículo 26 e 27. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro segerá, e serão quebrados como vasos de olivo, como também recebi de meu Pai. Então esse reino que ainda não foi entregue a nós, e também Jesus ainda não está reinando sobre essa etapa, é essa frase da oração do Pai Nosso que está dizendo, venha o teu reino. Para concluir aqui, ó, lá no capítulo 20 do Apocalipse. Compreender, então, os vencedores terão altíssimos privilégios, dados por Deus até de governar, agora sobre os que nos governam com leis muitos, com leis injustas. Isto, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, vamos ver que diz a palavra de Deus. Encontraram? Pode ler. No milênio, aí o rei reinar sobre os povos nacionais. No milênio. No milênio. Porque a igreja vai subir, não vai? O governo é no milênio aí. Governo no milênio, ele não chegou. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Encontraram? E tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Aonde? No céu ou na terra? Na terra. Nós já tivemos aqui um contexto, nós já vemos do texto do Apocalipse 20, versículo, capítulo 5, versículo 10. E eles serão sacerdotes de Deus, quer dizer, os vencedores, e reinarão sobre. Agora não sabe se é na terra ou no céu, vamos ver aqui mais o versículo 5 e 6, no primeiro capítulo 20. Mas os outros mortos não sobreviveram, até que os 1000 anos se acabaram.
preeminência, prioridade, primazia. É o número 8, para quem não sabe, que governa toda a criação de Deus. Versículo 19. Pode dizer. Porque foi o agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Compreenderam melhor a palavra de Deus? Às vezes nós ficamos com uma parte do versículo e com a emoção acompanhando, mas diz a palavra de Jesus Cristo, em tudo ele tem primazia, tem prioridade, tem domínio. E foi do agrado do Pai que nele reconciliasse o quê? Todas as que estão nos céus e aonde mais? Na terra. Se nós vemos no capítulo 20 do Apocalipse mesmo, nós vemos o anjo, o adjetivo de Cristo, descendo do céu com uma corrente na mão. É uma simbologia, com o poder supremo, e lançou todo o mal que está na terra para o abismo. Lançou toda músicas obscenas, palavras obscenas, desonra à sociedade, desonra aos pais e às mães, por pensamentos maus. Então chegará um tempo que tudo isso que está assolando a terra irão para onde? Abismo. Irão para onde, irmão? Para o abismo. Jogará no Abismo. E a Bíblia diz que até os venenos são tirados, o veneno das cobras serão tirados. Ainda nós esperamos, estamos conviventes com Cristo dessa maneira. Já leu isso, não? Está lá no reino do Messias já. Porque nós trabalhamos na Bíblia Sagrada, irmãos, com qual visão? Qual é a nossa visão? Não é do Espírito Santo? Sim ou não? Sim. E qual é a visão do Espírito de Deus? Não é a visão profética? O que estamos pregando é a mesma coisa que os profetas pregaram. Estamos pregando, convivendo, é a mesma doutrina que está ligada. Doutrina profética e doutrina apostólica. Por isso que você enriquece a palavra, porque respeita a palavra. O Espírito de Deus. Vamos ler o último versículo sobre isso, Efésios 2:20. Já vamos fazer o encerramento do Efésios, né? Para a glória de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 20. Pode ler. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, não tem como você ler um versículo e largar ele para trás e não interpretar. Porque coisas minuciosas que traz ministério profético e apostólico. Por que nós não podemos, segundo a Bíblia até pode, mas não convém tirar versículo da Bíblia lá do Antigo Testamento em qualquer lugar e transmitir, porque uma Bíblia macia é um desrespeito, é coisa que o Espiritismo faz. Diz respeito ao fundamento apostólico e profético, que é o Espírito de Deus em nós, apontando Jesus como o dedo de Deus. Com o dedo de Deus, apontando Jesus como Cristo Senhor dos céus e da terra. Imagina como é tão importante você pregar a palavra, não é tão importante? Porque você tem a responsabilidade. Cada momento que você vai transmitir uma mensagem, a Bíblia nos ensina, nós entender o que estamos pregando. Às vezes você vai ler uma mensagem, igual hoje, esse comentário nosso, ele é um comentário temático. Então você sabe que você está tendo domínio sobre um tema da Bíblia referente à cristologia. Aí você sabe que está tendo esse domínio do teu Espírito de Deus, que domina. Se você perde o equilíbrio e volta a outro lugar, automaticamente a pessoa está perdida com a Bíblia na mão. E Deus continua nos abençoando
Oi, venha a nosso seu reino agora. Venha a nosso Teu reino. reino. Venha o teu reino. O reino é dele. O reino que nós estamos hoje é reino, é o reino que pai entrega para filho, atributos de pai para filho. Agora o reino do milênio é exclusivamente de Jesus. Unicamente. É atributo exclusivo dele, que somente ele tem poder de reinar nos céus e na terra. E nós temos. Quem cuida sua mulher, está presente a Deus aí em ação de graça, vamos agradecer ao Senhor nosso amado Deus por este trabalho. É bom estudar a palavra, não precisa, irmãos. É bom, é mais do que bom, é excelente, é tudo que for, não é? Ele pode ajudar, ajude aí. Senhor Deus, Pai poderoso, receba a oferta dos céus, Senhor, porque o Senhor, na verdade, começa tudo primeiro, no nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Quem pode ajudar, ajude com amor, ajude com alegria, com graça em cada oração. E já vamos fazer a oração do agradecimento. Tem alguém que pegou o envelope? Levanta as mãos. Entende? Então, essa doutrina, irmãos, é a conhecida na Bíblia como a sã doutrina. Bom, quem tiver possibilidade, deposite na sala, senão já vamos agradecer a Deus, a dificuldade, tá bom? Deus continua nos abençoando. Quem compreendeu? Por que temos que ler a Bíblia? Porque hoje o modernismo está crescendo. O pregador, não todos, mas alguns sobem no púlpito e ele usa a doutrina do liberalismo. Não, eu não preciso ler, Deus está me revelando tudo, Deus está me revelando, Deus está me revelando tudo, e não revela nada. Porque não tem raiz bíblica. Porque não tem raízes bíblicas, é falso. De uma maneira toda terrível. Então vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso e vamos ficar isentos do liberalismo. Não, eu sou liberal, eu não preciso ler a Bíblia, eu sou liberal. Deus fala comigo, sem precisar ler a Bíblia. Desrespeito total. Então vamos agradecer. Senhor, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu nesta noite, nesta época. Amém. Na virtude, Senhor, da tua palavra gloriosa e maravilhosa. Declina, Senhor, agora e que permanece. Em Cristo Jesus, teu amado Deus. Amém. Desejo aos irmãos